FM 92.0. Dá gosto de ouvir. Muito obrigado, boa noite a todos. Permito-me que cumprimento a pessoa do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, das pessoas, dos colegas, permito-me chamar-lhes assim, do Conselho de Administração do Sem Fim, do Diretor Nacional, lá assim um bocado da PJ, mas enfim, da pessoa do Diretor Nacional do Sem Fim, e do Sr. Vice-Presidente da SIC, todos os presentes, enfim, saudações amigas a todos. Dar nota de que é com imenso gosto que aqui estou convosco esta noite e começar esta breve intervenção exatamente por pegar na questão da formação profissional um bocadinho ao contrário daquela que é a maneira clássica pela qual se pega a formação profissional, mas, na minha opinião, pela maneira correta. Portanto, do meu ponto de vista, não é ao contrário. E esse ponto de vista é simbolicamente representado pela circunstância de estarmos aqui em Amarante, como podemos estar em Hermesinde, em Sines, enfim, em qualquer outro sítio, porventura, apenas não aplicável o que eu vou dizer a Lisboa e ao Porto. Porque a formação profissional e a qualificação de ativos e de jovens é um elemento absolutamente estruturante da fixação de pessoas em territórios que têm particulares dificuldades nessa matéria. Isto é, não vale a pena termos jovens nos territórios, e o engenheiro Alves disse muito bem, e não há jovens, mas não valeria a pena termos jovens nos vários territórios se não tivermos a capacidade de, nesses mesmos territórios, os qualificar e de os munir de competências que lhes permitam, nesses territórios, desenvolver uma atividade profissional. A indústria já existente ou eles próprios criando as correspondentes empresas. E este ponto é absolutamente determinante e a circunstância de o Sem Fim ter 13 núcleos disseminados pelo território do continente e do país é emblemático a esse propósito. E quero-me parecer que é, parece-me que é indiscutivelmente uma das grandes mais-valias do Sem Fim, a capacidade, portanto, de estar presente um pouco por todo o país e dando dessa forma um contributo que não é estimável, é um contributo inestimável, não só à qualificação dos jovens e dos adultos, mas também tendencialmente à fixação desses jovens e desses adultos nos territórios onde a formação é ministrada. Para mim é absolutamente determinante, porque, e em segunda linha, segunda referência, porque nós também podemos falar, como é evidente, da formação profissional a propósito de setores de atividade em particular, da metalurgia e da metalomecânica, por exemplo, e não é por acaso que temos aqui hoje, como é evidente. Mas essa visão sectorial dá-nos, portanto, verticalizada, digamos assim, dá-nos apenas um corte da fotografia, não nos dá a fotografia toda. Porque se nós olharmos, digamos assim, para a morfologia da formação profissional por setor de atividade económica apenas e só, tal não nos permite ter, do ponto de vista da globalidade, uma percepção correta e adequada de cada uma das realidades geográficas e demográficas. E é pelo lado da economia, na minha opinião, naturalmente, que a questão da desertificação, do crescimento da população e da fixação de jovens deve ter lugar. Não é através de medidas administrativas, que depois não têm quem as aplique no território, porque as pessoas não estão lá, é através da economia que este, permite um jargão, que este combate à desertificação e, portanto, também o auxílio ao crescimento económico diversificado por todo o território do país, que deve ter lugar. Terceira nota, para referir também o seguinte. Já que muito foi dito, e foi bem dito, conjunto de verdades sobre a formação profissional. Mas, porventura, falta referir esta. Não é suspense, era mesmo suspense. Falta referir esta. A formação
formação profissional, o engenheiro Grilo referiu implicitamente, está hoje, e eu aqui quando refiro formação profissional quero referir-me aos jovens e aos adultos, está hoje numa encruzilhada. Está hoje, mas estava ontem também, numa encruzilhada, que é, à escala de formação profissional, descobrimento, não é uma questão de civilizacional, uma encruzilhada histórica, porque, na minha opinião, aquilo que vier a acontecer nos próximos 12 meses, 2 anos, vai marcar a história da formação profissional por um conjunto de anos, 5, 6, 7 anos. E estou a referir-me à questão do financiamento. Financiamento, como bem sabem, classicamente ou historicamente, é muito alavancado pelo Fundo Social Europeu, pelos fundos comunitários, pelos fundos europeus. E esta circunstância permitiu algum discurso, há relativamente pouco tempo, nomeadamente quando se construiu o PT 2020, no sentido de que a formação profissional sempre teve muito dinheiro e resultados nem por isso. Eu não tenho dúvidas que todos nós nos lembramos destas palavras. A formação profissional sempre teve muito dinheiro e resultados nem por isso. Antes de dar a minha visão sobre esta, enfim, referência a ser eufemístico, deixem-me dizer que todos nós também conhecemos muitas estradas onde não passam carros, muitas piscinas onde faltam nadadores e muitos pavilhões que estão fechados porque não há dinheiro para a sua manutenção. E, portanto, a propósito de desperdício, eu, como diria o outro, dispenso mais comentários. Mas eu acho que não há desperdício. Eu apenas coloquei isto do ponto de vista comparativo. Se tivesse que fazer essa comparação, enfim, a formação ganha. Mas não se trata de não ter resultados. Porque, muitas vezes, confundem-se qualificações com competências. Confundem-se qualificações com competências. E, na minha opinião, e seguramente convidaram-me para dar a minha opinião, na minha opinião, por exemplo, quando falamos de adultos, e particularmente quando falamos de adultos desempregados, o fundamental para os senhores empresários, quando se predispõem a contratá-los, desde logo, e numa linguagem muito direta, é perceber o que é que eles sabem fazer. O que é que sabem fazer? Isto é, que competências é que têm? Um trabalhador que esteja desempregado há 1 ano ou 2, portanto, um desempregado de longa duração, e que tenha 41, 50 anos, e que seja, por exemplo, aqui de Amarante, e que tenha trabalhado 20 e tal anos na construção civil, e que esteja hoje desempregado, porque, obviamente, os níveis de emprego na construção civil hoje são muito distantes daqueles que eram há 10, 15, 20, 25 anos, e que tenha, imaginem, o 6º ano, não vai passar a encontrar emprego noutro setor qualquer, se entretanto deixar de ter o 6º ano e passar a ter o 9º, mas continuar a saber fazer exatamente a mesma coisa que sabia fazer quando tinha o 6º ano. Eu, enfim, não sou empresário, mas não me custa acreditar que nenhum dos senhores empresários vai contratar alguém porque deixou de ter o 6º, passou a ter o 9º, mas que, enfim, do ponto de vista das suas competências, elas são exatamente as mesmas que tinha quando tinha o 6º ano de escolaridade. E esta é a questão relativa às qualificações. E no que toca aos desempregados de longa duração, e ao desemprego em geral de longa duração, que em Portugal é alto, o fundamental do ponto de vista da formação profissional é trabalhá-los pelo lado das competências, essencialmente, pois são elas, do ponto de vista da empregabilidade, aproximam tais pessoas mais rapidamente do mercado de trabalho. Isto tem que ver, eu não me esqueci de como comecei, isto tem que ver com a questão do financiamento. Porque se há momentos em que estratégias de reforço de qualificações tocam o reforço de competências, não é exatamente a mesma coisa, percebemos à partida qual é o objetivo. Se é um reforço das qualificações formais, às vezes para as estatísticas,
se é, de facto, um reforço das competências técnicas viradas, e aqui estava também, para o mercado de trabalho, independentemente de, num dado momento histórico, do ponto de vista das qualificações, elas serem exatamente as mesmas no final, quando há mais competências, que o eram no início, quando havia menos competências, ou pelo menos competências diferentes e mais desajustadas no início das necessidades das empresas e do mercado de trabalho. Esta questão é chave, porque, voltando à maca fria, aquilo que a figura global do PT 2020, desde o início, permite perceber é que há um subfinanciamento da formação profissional, fundamentalmente no que toca aos objetivos de reforço de competências. Há um subfinanciamento. E isto é complicado, porque a economia precisa de formação profissional. O dinheiro da formação profissional, por exemplo, o orçamento que o IFP gera, não é um orçamento que tem, enfim, uma dotação financeira que resulta da própria atividade do IFP. Os recursos financeiros que o IFP gera não são recursos financeiros gerados no IFP. São recursos financeiros gerados pelas contribuições das empresas e dos trabalhadores, gerados pela economia, que são colocados no IFP para que nós os possamos gerir e depois devolver à economia, à comunidade, como uma mais-valia. Não são nossos. Nós lá não temos uma atividade economicamente útil, mas temos uma atividade socialmente útil. Isto significa que, do ponto de vista da alocação dos... E reparem, contribuições de empresas e trabalhadores não apenas portugueses. Lá está o tal FSE. Isto significa que, quando nós olhamos para o PT 2020, percebemos, do ponto de vista do Fundo Social Europeu, como é evidente nessa circunstância, que esse financiamento está fundamentalmente virado para o sistema educativo. O que em termos absolutos não tem mal nenhum, como é evidente. Mas como eu dizia a semana passada, numa conferência onde havia muitos noruegueses, Portugal também tem petróleo, só que infelizmente está nas refinarias. Foi comprado. Como os recursos, no nosso caso, ainda são mais escassos do que aquilo que habitualmente diz, temos que ser muito criteriosos, ainda mais criteriosos, quando os alocamos. E isso significa que, se não se mudar, se não se reprogramar, se quiser, o Portugal 2020, nomeadamente em alguns programas operacionais, canalizando verbas para a atividade do CINFI, por exemplo, dos outros centros protocolares, dos centros de formação profissional de gestão direta do IFP, de entidades externas, nós vamos ter a curtíssimo prazo um problema. Curtíssimo prazo vamos ter um problema. Que é agravado por outra circunstância, que tem que ver com o retorno do investimento no qual se concretiza esse financiamento. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, quando nós trabalhamos, o CINFI é um magnífico exemplo a esse propósito, como aliás ficou patente também hoje aqui já. Quando nós trabalhamos bem a formação profissional é porque trabalhamos com as empresas, porque se nós trabalhamos com as empresas não trabalhamos bem. Podemos executar muito bem o financiamento, temos a taxa de execução de 90%, ok, e depois temos que ver a empregabilidade. No sistema educativo, repito, do ponto de vista absoluto, não tem mal nenhum, essa mensurabilidade não existe. Porque, como bem dizia também o Jamel Abril, a mensurabilidade é ferida, depende do preenchimento de um critério. Está na escola, não está na escola. E isto é um problema grave, que depois faz com que tenhamos impostos e segurança social, contribuições muito altas, independentemente da circunstância política do país. Porquê? Porque se nós olharmos para essas regras, percebemos o seguinte, ok, um miúdo, permita-me a expressão, tem que ficar na escola, como dizia o Abril, até aos 18 anos. Ainda que seja num curso vocacional, que tem financiamento do PT 2020 em Barra. Desde logo é estranho, para ir para um curso vocacional, supostamente é de vocação, tenha que se chumbar. Há aqui alguma coisa que até não bate certo, não é?
uma vocação oculta, pelo menos diluída no tempo. Mas depois do vocacional, o PT 2020 diz, ok, se passar de ano, o financiamento está garantido. É chamada empregabilidade dentro do sistema educativo. E vai acontecer. Termina o 12º ano no curso vocacional. Pode ir para um teste. O que é um teste? É um curso técnico superprofissional no Instituto Politécnico. Digamos assim, no jargão desta coisa, é a oferta subsequente, naturalmente subsequente, a um curso vocacional. Isto, do ponto de vista sistémico, do ponto de vista informal, faz sentido. Vocacional 10º, 12º e depois vai para o Politécnico. Acontece que, e aí há financiamento, porque continua o estudo, diz lá o PT 2020. Acontece que, do ponto de vista da empregabilidade, ela não é medida ao longo destes 3, 4, 5 anos, porque estamos a falar de 3, 4, 5 anos. Porque o PT 2020 satisfaz com, ok, continua os estudos, está no sistema educativo e vamos pondo cruzinhas na estatística. Ok, tudo bem. 12º ano, ensino superior, estamos muito bem. E há sempre financiamento, até que chega um momento em que cai a espada, acabou o teste. Vai para o mercado de trabalho. E, desculpa a expressão, aí é que a porca torce o rabo. Porque depois, das duas uma, ou as pessoas vão trabalhar, e isto já hoje é difícil, e não excluo a hipótese, e já estou a ser simpático, de que no futuro o seja muito mais, porque a esmagadora maioria dos cursos técnicos profissionais que estão aprovados em funcionamento têm parecer negativo quanto à sua empregabilidade, e todos os pareceres são disponíveis no portal do IFP. Tem parecer negativo no que toca à sua empregabilidade, mas o parecer não é vinculativo, não tem que ser, como é evidente. Isto é, a maior parte deles são virados para áreas de baixa empregabilidade, mas quando esses cursos terminarem, quando os jovens terminarem esses cursos, dizia eu, se não forem para o mercado de trabalho, e essa circunstância é difícil pela natureza dos cursos, vão para onde? Vão inscrever-se no centro de emprego. Vão inscrever-se no centro de emprego. E depois o que é que temos que fazer? Reconversão profissional, requalificação, reorientação. E o que é que o PT vem dizer a esse propósito? Bem, agora já estamos na formação profissional. E, portanto, se 6 meses após a conclusão da ação as pessoas não tiverem a trabalhar, já não há financiamento. Isto é, quer-se que passados 5, 6 anos de adensamento do problema, o mesmo fique resolvido em 6 meses, sob pena de não haver financiamento. Meus caros amigos, o que eu vos estou a dizer não é opinativo neste momento, é absolutamente factual. Por isso é que eu comecei por dizer, podemos ter um problema muito grave a muito curto prazo. Ou a estrutura financeira, digamos assim, do PT 2020, em alguns dos seus programas operacionais, é alterada, ou teremos já para o ano, e em 2017, problemas muito graves no financiamento da atividade do IFP, no financiamento da atividade do Sem-Fim, no financiamento da atividade de outros centros protocolares, no financiamento da atividade da formação profissional em Portugal, ponto. Quem é que perde? Eu acho que perde o país, a começar pelas empresas. Mas quem vai perder no final, se nada se fizer, é o país. Eu não estou a ser pessimista, porque eu sou um otimista, mas sou um otimista com inside information, portanto sou um cético. E é isto que me leva a dizer o que eu estou a dizer. Nota para o futuro, mais positiva. Se eu acho que há capacidade para alterar isto, há. Obviamente que há. Temos é que ter todos vontade, particularmente quem decide, de alterar a tal estrutura de financiamento do PT 2020. E permitam-me que eu termine dizendo uma coisa que não é virgem, não é a primeira vez que o vou dizer, pelo contrário, mas se o digo é porque acredito verdadeiramente nela. O principal ator que torna a formação profissional algo absolutamente imprescindível é a empresa. São as empresas que têm que fazer com que se perceba em todo o lado que a formação profissional é imprescindível. Eu julgo, enfim, da análise que fui fazendo, que as próprias empresas, permitam-me usar esta expressão de seguida, as próprias empresas foram percebendo ao longo de muitos anos que a formação profissional é realmente importante
enquanto instrumento da sua estratégia virada para o mercado. Foram aprendendo isso. E, portanto, as empresas que aqui estão, seguramente hoje, já não sabem viver sem o sem fim. O que é que isto quer dizer? Já não sabem viver sem a formação profissional. E é por isso que são elas que têm, eu diria, a faca e quase o peixe todo na mão para que as coisas se alterem e, alterando, recolocando-as no caminho certo e, portanto, que permita, do ponto de vista de termos uma velocidade de cruzeiro, um normal financiamento e, portanto, um normal desenvolvimento também da formação profissional. Desculpem se fui demasiado no assunto, para uma altura que é também uma altura festiva, mas não queria deixar de vos dizer também hoje, aqui esta noite, algo que pudesse dar algum conteúdo. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Serei-me Pereira, eu cumprimento o Sr. Presidente sem fim, Dr. Manuel Grilo, na sua pessoa, todas as instituições aqui presentes, o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do IFP, o Dr. Jorge Gaspar, a Sra. Diretora do Núcleo sem fim de Amarante, a Dra. Susana Graça Moura, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Amarante, as senhoras e senhores vereadores aqui presentes, os Srs. Presidentes de Junta, as restantes autárquicas, os representantes de todas as instituições aqui presentes, um cumprimento também aos professores, educadores, formandos, demais participantes deste evento, minhas senhoras e meus senhores. Serei muito breve, gostaria de começar por agradecer o convite e dar os parabéns ao Sem Fim, na pessoa do Sr. Presidente, Dr. Manuel Grilo, pelos seus 30 anos de existência e os 7 anos de vida aqui em Amarante, deixando obviamente uma palavra muito especial à sua diretora, Dra. Susana Graça Moura, pelo trabalho de grande valia que tem desenvolvido na nossa terra. O CEFIM é o Centro de Formação, como todos aqui já sabem, melhor que eu, seguramente, o Centro de Formação Tecnológica por excelência do setor metalúrgico e eletromecânica nacional, que comemora este ano os 30 anos de existência, e por isso não é coisa pouca. É um centro de formação altamente competente e respeitado e cumpre o objetivo maior, que é a qualificação das pessoas. Aliás, como aqui acabamos de ouvir, espero que continue por muitos anos e que realmente possa haver uma mudança de paradigma do financiamento para estas instituições. É para nós, Câmara Municipal, uma honra, portanto, contar com esta entidade de ensino profissional em Amarante, tanto mais que se destina especificamente ao setor industrial de maior relevância no nosso concelho, a indústria da metalomecânica. Grandes e boas indústrias que aqui temos no nosso Amarante, na região. O Sem Fim promove a formação dos quadros das nossas empresas, capacitando-as ao nível técnico, científico e tecnológico, aumentando a sua capacidade de crescimento, de inovação e de valorização, representando por isso um casamento feliz entre a formação e as empresas. É sabido que o PIB per capita da região em que estamos inseridos é dos mais baixos da região norte e do país mesmo, estando abaixo da média nacional e muito abaixo da média da União Europeia. Também sabemos que outros indicadores, entre os quais a taxa de escolaridade da população segue em linha com o mesmo raciocínio. Portanto, uma das formas de resolvermos este atraso estrutural é com mais formação ao longo da vida do trabalhador. O CEFIM é uma entidade que presta um contributo decisivo nesta área e é conhecido o seu impacto no nosso concelho ao nível da melhoria dos desempenhos profissionais, assim como do próprio desempenho das nossas empresas. E estamos, portanto, muito gratos ao CEFIM e aos seus colaboradores e formadores, e estamos disponíveis para continuar a cooperar no âmbito das atribuições que lhes estão prometidas e que também fazem parte das obrigações do município. Termino, por isso, reiterando os parabéns ao CEFIM e que continua a fazer da formação e da qualificação dos portugueses a sua obra. Contem, obviamente, com a Câmara Municipal em tudo o que estiver ao nosso alcance para continuarmos a promover e melhorar a qualificação das pessoas. Muito obrigado a todos.